nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou, uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhais medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram a casa, o chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chama sempre a minha atenção, esse evangelho que nós acabamos de ouvir, o caminho que Jesus faz. Ele é chamado para curar uma criança e, ao atender esse chamado, ao dirigir-se para essa ação de estar próximo àquela criança que está doente, a sua família que está marcada pela dor, ele passa no meio da multidão e é tocado. Tocado de uma forma diferente. Tocado, Jesus era toda hora. Tantas pessoas esbarravam nele no meio daquela multidão. Mas há um toque diferente. Um toque de alguém que está sofrendo há muito tempo com uma doença que, além do aspecto de dor físico que causa, é também uma doença que traz uma questão moral forte. Porque essa mulher, ela tinha um problema de sangramento. E o sangue na cultura hebraica é sempre algo marcado pela impureza. Mulher que estava menstruando, que estava no período da menstruação, ela era considerada impura. Se alguém tocasse em sangue, ficava impuro. E essa mulher então tinha esta hemorragia constante. Então ela estava constantemente impura diante da sociedade, diante da proposta religiosa que ela vivia.
E aí essa mulher toca Jesus, um toque de fé, um toque de confiança. Por isso, de Jesus sai uma força diferente. E ele, apesar de estar sendo tocado por tanta gente, ele percebe aquele toque de uma forma diferente. Quem me tocou? Uma força saiu de mim. E essa mulher se apresenta dizendo que tinha sido ela que tinha tocado. E Jesus então diz para ela que a fé dela a curou. Vai, tua fé te curou. Vai e viva uma vida totalmente diferente. Vai e assuma o compromisso de viver em paz, porque você está curada. É interessante esse olhar e este sentir de Jesus. Jesus é sensível, sensível à dor daquela mulher, por isso ele é tocado, ele sente. Queridos irmãos e irmãs, como que nós estamos precisando trabalhar em nosso tempo essa sensibilidade para a gente sentir o outro, sentir a dor, a necessidade do outro, sentir também a alegria e poder nos regozijar, nos alegrar com a alegria do outro, mas também sentir a dor do outro e senti-la mesmo e senti-la como nossa dor, que precisa ser curada também, e ajudar o outro a sair desta dor. Essa é a ação de Jesus, é a ação de ser tocado pelo toque que a alma do outro tem. Como é bonito isso em Jesus e como precisa ser bonito também isso em nós, como nós precisamos também fazer a experiência deste ser tocado pelo outro, ser tocado pela vida da outra pessoa e sentir o outro não como alguém que caminha alheio ao nosso lado, não como alguém no meio da multidão, mas como alguém que é nosso irmão, a quem nós devemos olhar com ternura. E depois, Jesus que vai dar continuidade. E naquela hora ali, eles recebem a notícia que a criança a quem Jesus ia para curar havia morrido. Até dizem para o pai da criança: por que você está incomodando o mestre? Ela morreu. Ele não tem mais o que fazer. E Jesus continua. Jesus vai até a casa. E Jesus, ele vê as pessoas chorando e ele continua firme, dizendo que a criança ela tem vida. E é interessante, certamente muita gente deve ter dado gargalhada, né? Porque tinham visto a criança morta. Nós temos muitos experts em mortes, né? Muita gente que sabe falar de morte. Mas Jesus ele fala de vida. E ele não se abala pela morte. Por isso ele vai até o lugar onde a criança está e a chama. Menina, levanta, levanta. E ele, antes disso, ele diz: não tenhais medo. Para o pai, basta ter fé. Era o chefe da sinagoga. E o chefe da sinagoga é alguém que tem contato com a palavra, com os ensinamentos. E ele, então, esse chefe da sinagoga agora, ele não tem somente um contato com a palavra que era escrita e proclamada, mas ele tem contato com a palavra viva, que é Jesus. E ele agora vê essa palavra viva chamar a sua filha novamente à vida. Porque Jesus, diante dos técnicos da morte, diante daqueles que eram expert em morte, Jesus mostra que ele é expert em vida. E vida plena, vida em plenitude. Por isso, a ação de Jesus é a de reestabelecer a vida. Que nós, queridos irmãos e irmãs, tenhamos esta sensibilidade que Jesus tem de sentir o outro e que nós sejamos anunciadores da vida. Que a nossa presença seja presença de vida,